Fala pessoal, tudo bem? Vamos aqui fazer um vídeo aqui agora sobre uma solução alternativa muito interessante. É um conhecimento que é muito importante carregar no curso aqui, porque deixa as coisas muito mais intuitivas, certo? Então vamos lá. A questão 2 pede para você determinar o conjunto dos pontos determinados por essa equação daí, tá? É uma equação modular, tá? E o nosso professor Samuel, ele resolveu da seguinte forma. Como é que ele resolveu aqui? ele ele resolveu a equação mesmo, né, escrevendo que o módulo de um número é a mesma coisa que, tipo, no caso, o módulo de um número complexo ao quadrado é a mesma coisa que ele vezes o conjugado. E aí ele desenvolveu a equação aqui, tá, e chegou no resultado. Perceba que, querendo ou não, existiu um trabalho algébrico, tá? A solução que eu quero propor para vocês aqui é a solução que aborda diretamente o conceito de módulo, tá? O que que matematicamente significa módulo, tá? Módulo não é só transformar um número para algo positivo, tá? Matematicamente falando, módulo significa distância, certo? Ou seja, um módulo de um número menos um outro significa a distância entre esses dois números, certo? Por exemplo, o módulo de 2 menos um é um. Da mesma forma que o módulo de um menos 2 é um, porque a distância entre esses dois números é de uma unidade. Quando a gente leva para o plano complexo, a distância não vai estar numa reta, né? A distância vai estar no plano. E é isso que eu quero abordar aqui com vocês. Graficamente, como é que a gente tem isso daqui? Vamos lá, eu vou desenhar isso daqui, tá? Então, vamos lá. Imagina que a gente tem um plano aqui, né? O nosso plano de Argand-Gauss, né? O nosso plano complexo. Então, vamos lá. A, a cor não está mudando? Então, vamos lá. Essa solução aqui é muito importante a gente saber fazer esse tipo de questão, porque isso daqui vale para vários outros tipos de questões e a geometria ajuda. Geometria é a área mais forte da matemática, na minha opinião. É a mais bonita, mas vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. A distância do número z ao número complexo i é igual à distância do número complexo z ao ponto menos i. Conseguiram entender? É, por exemplo, eu vou desenhar alguns casos aqui só para vocês entenderem, tá? Por exemplo, que isso daqui, que isso daqui significa? A distância de um número complexo z até o número i é igual a uma constante, um raio. Isso daqui é a equação de uma circunferência, em termos de módulo, tá? Como é que ficaria essa equação? Aqui está o ponto i né, a distância do número complexo z até esse ponto i é uma constante, tá? Então, beleza. Dito isso, como é que fica a nossa ideia para essa questão? Vamos lá. Eu vou colocar aqui os dois pontos, tá? Então, aqui está o ponto I, aqui está o ponto menos I. E o que que o módulo, o que que a questão está falando para a gente? Significa que existe um complexo Z cuja a distância desse ponto até esse ponto é a mesma, tá? Para quem já está habituado um pouco mais com geometria analítica, isso daqui é a equação de uma mediatriz, por exemplo. Sei lá, se a gente fosse, por exemplo, sei lá, é que geometricamente é muito intuitivo de ver, né? Imagina que eu tenho um ponto aqui, tá? Né? Eu vou traçar um triângulo isósceles aqui, né? Esse cara aqui é igual a esse cara daqui, certo? Vamos dizer que isso daqui é um número complexo z genérico aqui, né? Certo? Fica muito claro aqui que o nosso número complexo z ele pode percorrer essa reta real, né? Aqui é a reta real. E a distância, esses dois caras aqui vão continuar a serem as mesmas, tá? Vão continuar a serem as mesmas. Isso daqui é simplesmente a definição de uma mediatriz, né? Geometricamente falando. Então isso daqui é um resultado imediato, na verdade, né? Você pode provar que isso daqui é uma mediatriz também, né? Usando, sei lá, algum conceito de geometria analítica, se você quiser. Mas a ideia dessa solução é dar uma luz para vocês de como o conceito de módulo é muito maior, muito mais forte do que simplesmente deixar um número positivo. Módulo significa distância, tá?
E daqui fica claro, né, que a nossa solução, né, é o eixo real. Ou seja, Z é igual a A mais BI, tal que o nosso número A ele pertence aos reais e o nosso B ele é identicamente nulo, beleza? Então essa é a questão, é mais para dar um aparato geométrico para vocês e até a próxima.